Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, 4º ano, tudo bem? Como vocês estão? A prof espera que todos estejam bem, tomando todos os cuidados necessários, acompanhando as nossas aulas e fazendo as atividades em casa, na escola, certo? Vamos iniciar a nossa aula de hoje conhecendo os objetivos? Os objetivos da aula de hoje: apreciar a fábula lida pela professora, ler e compreender a fábula com a professora, reconhecer a concordância verbal e nominal no texto lido. Nossa, quantos objetivos, não é, crianças? Vamos começar a nossa aula, então? Fábula. Vocês já ouviram falar nesse gênero textual? Tenho certeza que sim. É um gênero textual muito comum, né? Nós ouvimos muito na escola esse gênero textual. Às vezes nós não sabemos bem o nome dele, mas ele se chama fábula. Vamos ler um pouquinho com a professora sobre o que é fábula? Qual a característica desse gênero textual? Fábula são textos literários curtos, nos quais os personagens são animais que possuem características humanas. Falam, têm sentimentos e hábitos humanos. As fábulas possuem caráter educativo, fazem uma analogia entre o cotidiano humano e as histórias vividas pelos personagens, que é chamada de moral, apresentada geralmente no final da fábula. Então, as fábulas, tenho certeza que vocês começaram a lembrar de algumas fábulas que vocês ouvem na escola, certo? Todas as fábulas trazem os animais como personagens e eles têm hábitos humanos, características humanas. Eles falam na fábula, eles se vestem como humanos, eles têm sentimentos nesta fábula e eles passam por acontecimentos humanos, certo? Então, observem lá que a prof trouxe o nome de algumas fábulas que talvez vocês já tenham ouvido. A cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, o leão e o ratinho, o rato do campo e o rato da cidade, a lebre e a tartaruga. Tenho certeza que uma dessas vocês já ouviram ou estão aí tentando puxar pela memória, tentando lembrar, certo? Percebam que todos eles, os animais, fazem parte. É uma característica da fábula. E hoje, para a nossa aula, a professora trouxe uma fábula para nós lermos juntos. A formiga e a pomba. Será que vocês já ouviram esta fábula? Vamos ver com a professora? Estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água viu que ela estava se afogando e teve pena dela. Para que pudesse salvá-la, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu em cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou sua arma para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou-o no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para longe e se salvou. Moral da história: o melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. Essa fábula faz parte de uma coleção lá chamada Fábulas de La Fontaine, certo? Que é um dos autores mais conhecidos também com fábulas. Agora, vamos conversar um pouquinho com a prof sobre esta fábula? O que vocês acharam dela? Perceberam que é um texto realmente curtinho?
Isso, ele é curtinho e ele trouxe alguns personagens ali diferentes das histórias, por exemplo, dos contos que nós costumamos ouvir, certo? São os animais que fazem parte. Vamos conversar um pouquinho agora sobre essa fábula? A prof trouxe aqui algumas perguntas e nós vamos dialogando sobre ela, ok? Qual era o título da fábula mesmo? Quem lembra? A formiga e a pomba. Olhem lá, uma formiga e uma pomba. Quem diria que um dia elas iriam se encontrar, não é? Uma iria ajudar a outra ali, como acabou acontecendo. Quem são os personagens que aparecem nela? A prof acabou já falando os personagens. Quais eram mesmo? Isso! A formiga, a pomba e o caçador que apareceu ali, né, no final da fábula, tentando caçar, atirar na pombinha, não é? Estava uma formiga junto a um regato. Qual o significado da palavra em destaque? O que será que é regato, crianças? Vocês já ouviram falar? Acho que não, é uma palavrinha não muito usada, não é? Pelo menos não agora nos nossos tempos, né? Agora no nosso dia a dia. Talvez já foi usada antes, né? Mas vocês sabem o que significa regato? Vocês conseguiram entender ali no contexto da fábula o significado da palavrinha regato? Estava uma formiga junto a um regato. Será que alguém conseguiu adivinhar? Estava uma formiga junto a um riacho, um riozinho pequeno, um córrego, certo? Essa é a definição lá que nos traz o dicionário. Regato é um riacho, um córrego pequeno, certo? Então estava uma formiga junto a um córrego, junto a um riozinho pequeno, a um riacho, ok? Palavrinha nova aí para o vocabulário. Uma pomba que estava pousada em uma árvore. Por qual palavra podemos substituir a palavra em destaque? Uma pomba que estava pousada? O que ela estava fazendo? Pousada? Ela estava em um hotel? Uma pombinha que estava em um hotel? Em uma árvore? Qual o sentido da palavra pousada aqui nesta frase da fábula, crianças? O que vocês acham? Conseguiram identificar o significado da palavrinha pousada? Isso! Ela estava empoleirada na árvore, ela estava sentada nos galhos da árvore. Neste sentido, a palavrinha pousada. Olhem lá, uma pomba que estava sentada em uma árvore, no galho de uma árvore. Uma pomba que estava empoleirada em uma árvore. Certo? A palavrinha pousada também é uma palavrinha que depende do contexto em que ela está inserida, ok? Ela pode ser um hotel, um lugar para dormir, ok? E aqui na nossa frase, ela está se referindo ao lugar em que a pomba estava. Ela estava empoleirada em uma árvore. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. O que podemos entender com a expressão destacada? O que será que significa mover-se ruidosamente, crianças? Tenho certeza que vocês aí já moveram-se ruidosamente. Será que não? Já tenho certeza que sim. Como será que esse caçador se moveu, que deu toda a reação da formiga e da pomba? Ele fez movimentos barulhentos, ele se mexeu muito rápido, não é? Isso, então o caçador sentiu a dor da picada e se mexeu rápido, fez barulho. Aí sim, a pombinha ouviu que ele estava ali e pôde se salvar, não é? Isso, então ruidosamente barulho, fazendo barulho, né? Moveu-se, mexeu-se fazendo barulho, certo? Moveu-se ruidosamente.
Olha quanta aprendizagem, quanto vocabulário, quanta expressão diferente nós estamos aprendendo. E todas essas expressões, essas palavras diferentes, nós podemos incorporar no nosso texto. Quando nós formos escrever, nós podemos usar essas expressões novas que a gente conhece. O texto cada vez fica mais rico, ok? Como a pomba conseguiu se salvar? Quem aí lembra? Isso, a formiga foi lá e picou o pé do caçador, não foi? E aí? Com a ajuda da formiga que viu o caçador e mordeu-lhe o calcanhar, mordeu-lhe o pé, não é? Isso, aí o que aconteceu? O caçador moveu-se, mexeu-se fazendo barulho e a pomba voou, ela conseguiu escapar, conseguiu sair da mira daquele caçador. O que podemos refletir com a moral desta fábula? Lembram que uma das características da fábula é trazer uma moral no final? Isso, essa moral, ela nos faz refletir sobre acontecimentos vividos, ok? Ali ela fala lá na moral que quando a gente conhece um amigo é quando a gente mais precisa dele, ok? Então nós temos que dar valor à amizade, ao respeito, ok? E uma forma de demonstrar isso é ajudando os nossos amigos, pedindo ajuda a eles. Podemos refletir que quando precisamos agradecer alguém, a melhor maneira é ajudar essa pessoa. A amizade é para dar e para obter ajuda, compartilhar momentos das nossas vidas, certo? Então, assim como a pomba havia ajudado a formiga percebeu que ela estava em perigo e também ajudou. E as duas acabaram se tornando amigas, certo? Então, amigo não é aquele apenas que está lá fazendo bagunça junto, certo? Amigo é aquele que nos ajuda. E nós nos tornamos amigos de alguém também ajudando esta pessoa. Principalmente neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, não é? Nós precisamos de ajuda e precisamos ajudar os nossos amigos. Agora, após nós lermos a fábula, conversamos sobre ela, vocês vão responder aí no caderninho de vocês. Coloquem a data no caderno, caprichem na letrinha e vamos fazer a atividade. Após ler a fábula, responda as questões em seu caderno. Qual o título da fábula? Quem eram os personagens? O que aconteceu com a formiga e a pomba? Qual a moral da fábula apresentada? O que podemos concluir com ela? Vocês têm 7 minutinhos para responder. Caprichem!
Então, crianças, conseguiram responder? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos corrigir as questões. Olhem aí no caderno de vocês e não deixem errado, ok? Vamos lá. Qual era o título da fábula e quem eram os personagens? Quem lembra? A formiga e a pomba era o título. Os personagens eram a formiga, a pomba e o caçador. O que aconteceu com a formiga e a pomba? Esse era o principal da nossa história. O que será que aconteceu com as amigas? A formiga estava se afogando e a pomba a ajudou jogando uma folha para ela. A pomba estava distraída e a formiga ajudou ela picando o calcanhar do caçador. Certo? Então, quem escreveu a mesma coisa com outras palavras também está correto. Não pode fugir do assunto que a prof está colocando. Qual a moral da fábula apresentada? Lembram que essa fábula, todas as fábulas trazem uma moral? Qual era a moral desta da formiga e da pomba? O melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. Lembram que nós conversamos? O que podemos concluir com ela? A melhor forma de agradecer uma pessoa é ajudando ela em uma necessidade. Ok? Todo mundo conseguiu conferir? Tudo certinho? Vamos continuar então. Estava uma formiga junto a um regato. Estava e formiga. Percebam lá que a palavrinha estava e a palavrinha formiga, as duas estão combinando, elas estão concordando entre si, ok? Então, estava está no feminino e no singular. E formiga também. Então, a frase toda concorda, observem lá. Estava uma formiga junto a um regato. A frase ficou toda correta, ok? A prof poderia falar assim, estava uma formiga junto a um regato? Não, ficaria errado, ok? Então, quando nós vamos escrever frases, textos, nós precisamos cuidar da concordância, ok? A prof vai mostrar vários exemplos para vocês conseguirem entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Uma pomba que estava pousada em uma árvore. Percebam que agora a palavrinha estava está no meio da frase. Então, na primeira frase lá, o autor usou o verbo na primeira palavrinha, para ficar diferente a frase. Agora ele usou o verbo estava no meio da frase. Olhem lá. Uma pomba. Então, nós vamos falar de uma pomba. Ela estava pousada em uma árvore. Percebam que a pomba é o sujeito que vai realizar uma ação. Então, esta pomba, ela estava sentada pousada em uma árvore, ok? Esse sujeito, quem vai fazer, por exemplo, lá, a formiga estava junto a um regato. Uma pomba estava pousada em uma árvore. O sujeito, a formiga, o sujeito, a pomba, elas estavam praticando uma ação, certo?
A formiga subiu em cima da folha e flutuou em segurança. Então, observem lá. A formiga subiu. Então, se a professora está falando de uma formiga, a formiga subiu em cima da folha e flutuou em segurança. A professora poderia ter falado: as formigas subiram em cima da folha e flutuou em segurança? Não, ia ficar errada a frase, não ia concordar, certo? Então, olhem ali, o sujeito tem que combinar com a ação. Quando eu vou escrever uma frase, um texto, eu preciso prestar atenção nessa concordância verbal. Onde o que, prof? O que é isso? O que a prof acabou de mostrar para vocês. Quem está praticando a ação dentro da frase? Nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos praticar uma ação. Essa ação, nós vamos escrever ela na frase com um verbo, certo? Lembram lá? Verbo é uma palavra que quer dizer ação, dentro da frase ou dentro do texto. E ela vai precisar combinar com quem está fazendo esta ação. Se eu tenho uma formiga, então uma formiga estava. Se eu tenho duas formigas ou mais formigas, as formigas estavam, certo? A pomba voou, as pombas voaram, ok? Conseguiram entender um pouquinho? Estava uma formiga junto a um regato. Estavam as formigas junto a um regato. Conseguiram perceber a diferença, crianças? Olhem lá, a primeira frase está no singular. A professora deixou estava junto. Agora a segunda frase já tem mais formigas. Então estavam as formigas junto a um regato. Uma pomba que estava pousada em uma árvore. As pombas, então observem lá que não é mais uma pomba, são as pombas que estavam pousadas em uma árvore. A formiga subiu em cima da folha e flutuou em segurança. Aqui nós estamos falando de uma formiga, ok? Agora nós vamos passar esta frase para o plural, fazendo a concordância necessária. As formigas subiram em cima da folha e flutuaram em segurança. Alertada, a pomba voou para longe e se salvou. Então, uma pomba fez isso. Agora nós vamos novamente modificar a frase, fazendo a concordância necessária. Alertadas, as pombas voaram para longe e se salvaram. Perceberam a diferença, crianças? Quando nós vamos escrever, às vezes na forma de falar, a nossa língua falada, ela pode conter alguns erros, alguns vícios de linguagem, como a gente chama. Quando nós vamos escrever, nós precisamos tomar todo o cuidado necessário para quem vai ler o nosso texto entender, para que ele não tenha muitos erros, ok? A menina estudiosa passou na prova. Então, uma menina estudiosa passou na prova. Observem ela lá sentadinha. A menina... As meninas, olhem lá. Então, a prof já mostrou a segunda frase ali para nós compararmos. Olhem lá. A menina, as meninas. Então, a primeira está lá no singular. E a segunda, no plural. Então, observem lá. A menina, as meninas. Então, uma menina, várias meninas. Passou na prova. Uma menina passou na prova. As meninas passaram na prova. Observem lá a diferença. Então, a professora colocou o sujeito, que é as meninas. Elas eram as estudiosas que passaram na prova. Observem a diferença. Então, a professora
modificou tanto a palavra menina quanto o verbo lá passou para passaram, certo? Vamos ver agora. O menino brincou no recreio. Então, um menino brincou no recreio. Os meninos brincaram no recreio. Então, observem lá. O menino, me referindo a um menino, certo? Ele brincou no recreio. E ali embaixo, os meninos. Então, observem que quando a professora falou o menino, a professora se referiu ao menino. Quando a professora está falando de mais crianças, a professora colocou os meninos. Essa concordância quando a palavrinha muda do plural para o singular. Certo? Agora, vamos praticar? Quero ver se vocês vão conseguir aí fazer as modificações nas frases que a prof pediu. Reescreva as frases em seu caderno, fazendo a concordância necessária. As formigas estavam carregando folhas. Eu devo ajudar a preservar a floresta. A árvore produz frutos maravilhosos. O aluno deve fazer suas atividades corretamente. Então, leiam as frases, quando vocês escreverem aí no caderno, leiam a frase em voz alta para perceber aonde precisa mudar, aonde esta frase precisa concordar. Vocês têm 7 minutinhos para fazer essa atividade, crianças.
Será que vocês leram estas frases? Conseguiram identificar aonde estavam os erros? Vamos ler com a prof agora? Corrijam aí no caderno, crianças. É muito importante manter o caderninho sempre correto. Então, vamos lá. As formigas estavam carregando folhas. As formigas? As formigas. Estava? Não, estavam. Observem lá. A professora começou lá com as formigas. Então, não é as formigas, é as formigas. Estava carregando folhas. Se ela está carregando folhas, já está no plural também. Então, elas estavam carregando folhas, ok? Eu devo ajudar a preservar a floresta. E nós devemos. Então, é uma tarefa de uma pessoa só? Não. Nós devemos ajudar a preservar as florestas, certo? A floresta ali, a professora passou para o plural também, se referindo a todos os tipos de florestas, ok? Se fosse, por exemplo, a prof estivesse falando aqui sobre a Amazônia, a Mata Atlântica, qualquer outra floresta, nominalmente, falando o nome dessa floresta, ela poderia inclusive ficar no singular, ok? Mas aqui a professora está falando que nós devemos ajudar a preservar as florestas de um modo geral. A árvore produz frutos maravilhosos. Nossa, prof! As árvores produzem frutos maravilhosos, ok? O aluno deve fazer suas atividades corretamente. Nossa, e aí, como ficou? Os alunos devem fazer suas atividades corretamente. Conseguiram perceber, crianças, que esta concordância, tanto nominal quanto verbal, ela precisa acontecer para que a nossa frase fique correta? Acredito que sim, não é? E para nós ir encerrando a nossa aula aí, falando sobre a fábula, a prof trouxe uma frase. Quando um amigo pede ajuda, não existe a palavra amanhã, certo? Então, tanto na fábula quanto nesta frase, nós devemos ajudar os nossos amigos. Assim, quando nós precisarmos, eles também vão nos ajudar. E uma curiosidade da aula de hoje, dia 18 de abril é comemorado o Dia do Amigo. Então já passou essa data, mas a prof acredita que a amizade nós devemos comemorar todos os dias, não é? Agora, com esse tempo de pandemia, nós estamos um pouco afastados dos nossos amigos, conversando só virtualmente, não é? Que esse tempo passe logo para que a gente possa se encontrar de novo. Então, vamos corrigir a tarefa da aula passada? Então, vocês tinham que completar as frases corretamente usando ão com M ou ão com tio. Eles escreveram a frase corretamente. Semana que vem eles irão sair. Elas dormiram cedo semana passada. Eles jantarão aqui amanhã. Ontem as crianças brincaram no pátio da escola. Confiram, crianças, e não deixem o caderninho errado. A tarefa, então, de vocês da aula de hoje é fazer a leitura da fábula. A prof mandou aí para vocês ler e conhecer a fábula da formiga e da pomba, que é uma fábula bem bonitinha. Então, leitura. Lembrem lá que a prof falou que quanto mais nós lermos, melhor nós ficamos, certo? E beijinhos, crianças, até a próxima aula. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná.
Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então hoje vamos nos encontrar para mais uma manhã de aprendizagem. E lembrando, né, que você vá se organizando aí no seu lugarzinho, pegue o seu caderno, aquele que a gente sempre faz as anotações, hoje nós vamos usá-lo, né, principalmente na hora da atividade, e também aquela folhinha, né, das folhas que o pai, a mãe ou a professora enviou para vocês, ok? Então hoje, né, na nossa geografia, nós vamos relembrar, né, rever de um modo um pouquinho diferente os aspectos físicos aqui da região onde nós moramos, em especial a hidrografia de Ponta Grossa. Então, como objetivos da nossa aula, nós vamos conhecer as características dos rios e identificar os principais rios que abastecem a nossa cidade. Bom, hora de recordar então, porque nós já conversamos um pouquinho sobre isso na última aula. Primeiro de tudo, o que é hidrografia? Hidrografia, então, é o ramo da geografia que estuda as águas do nosso planeta. Ou seja, ela vai tratar de estudar, de perceber as características e a classificação de todos os tipos de água que nós encontramos aqui. As geleiras, os lagos, os mares, os oceanos, as águas que estão lá no subsolo, né, nos lençóis freáticos, nas cavernas. Então é ela que nos traz as informações para que a gente possa conhecer sobre a hidrografia aqui da nossa região. Portanto, sendo a hidrografia algo assim tão abrangente, hoje nós vamos focar nos rios. Então, o que é um rio? O rio é um grande curso de água natural que recebe a água de regatos e ribeiras, ou seja, outros rios um pouco menores, e deságua no mar, num rio um pouco maior, ou num lago, numa lagoa, depende de onde está localizado esse rio. E com isso nós também, né, lembram lá do objetivo? Temos que conhecer as características do rio. Por isso então hoje a professora trouxe essa maquete para que a gente possa ver bem nitidamente as partes do rio. Ok, então aqui está essa maquete do rio, né? De como surge um rio, claro que apenas representando para vocês. Então o ponto mais importante, né, é a nascente, ou melhor, o primeiro de tudo, né? A nascente de um rio, ele se refere então ao local aonde aquela água que caminha lá no subsolo consegue então chegar até a superfície e começa a formar um olho d'água, uma mina, uma fonte, né? Diversos nomes podem receber, mas nós vamos utilizar o nome de nascente, ou seja, o surgimento, né? O começo do rio. Depois da nascente, nós vamos nos referir agora à característica aqui das margens. Nós temos a margem direita ou esquerda, dependendo do curso do rio, mas o que significa então a característica da margem? Esta porção de terra que vai ladear o rio, ou seja, a beira do rio, né? Então, ele vai possuir duas, certo? De um lado e do outro. Então, a margem vai ser esta porção de terra que nós encontramos ao redor do rio. O leito, então, nós chamamos de leito todo o espaço ocupado pelas águas do rio. Então, entre, né, as margens, todo o espaço por onde caminha o rio, nós chamamos de leito. E então, a foz, no caso, será quando ele encontra o outro rio, o mar, o oceano, um lago, uma lagoa, né? Depende do local onde esse rio, da sua posição geográfica, né? Como se ele está mais próximo do mar ou não. Então, a foz é quando ele chega ao encontro de outro rio, ok? Então, agora que nós já relembramos as características do rio, nós vamos entrar então na hidrografia aqui do nosso Brasil. Vocês sabem que a divisão de águas em todo o nosso território, ele não é igual.
Tem regiões que tem mais, tem outras que não tem tanta acesso à água, porém nós temos bacias hidrográficas, ou seja, conjunto de rios, seus afluentes, subafluentes em toda a nossa região. Portanto, o nosso mapa do Brasil traz então 8 bacias, né? Do Amazonas, do Atlântico Norte, do Tocantins, São Francisco, Atlântico Leste, Bacia do Paraná, Uruguai, Atlântico Sul e Sudeste. Não é por acaso então que nós estamos aqui no Paraná, né? E dentro da bacia do Rio Paraná. Esse rio, que é considerado então um rio muito grande, né, em sua extensão, e faz parte então da nossa bacia e aqui do nosso estado. Vejamos então agora com mais detalhes a hidrografia do nosso Paraná. Aqui está os principais rios, não são os únicos, ok? Mas são aqueles que nós devemos memorizar porque tem a sua importância, né? A sua relevância pelo seu tamanho e pela função que ele desempenha. Então, começamos pelo rio Paraná, certo? Ele recebe esse nome, justamente na sua tradição indígena, significando como mar, para retratar então a imensidão deste rio. Ele nasce entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul e vem caminhando até aqui o nosso estado. Ele é considerado o segundo maior da América do Sul, perdendo apenas para o rio Amazonas. Aí nós temos o rio Ivaí, considerado o maior rio paranaense. No seu nome indígena, então, significa riacho de frutos, e ele nasce e deságua aqui no Paraná, muito importante para a sua região, né? Favorecendo a agricultura, as cidades e todo o desenvolvimento. O rio Piquiri, que na sua tradução indígena significa Rio dos Peixes Miúdos, que nasce na Serra do São João e também desemboca lá no rio Paraná. Aqui embaixo nós temos o rio Iguaçu, nascendo ali próximo a Curitiba e caminhando até o rio Paraná, aonde ele faz a foz, então, e temos também a cidade de Foz do Iguaçu. Encontramos uma grande hidrelétrica, né, que é a hidrelétrica de Itaipu, e as Cataratas do Iguaçu, que é um grande ponto turístico aqui do nosso estado. O rio Iguaçu, então, significa Rio Grande e é o maior produtor de energia elétrica, apenas para lembrar. Aqui daí nós temos o rio Tibagi, que significa Rio de Correnteza, nasce próximo a Palmeira, Campo Largo e Ponta Grossa e vai ser um rio afluente, então, do rio Paranapanema. O rio Tibagi, ele corre sentido norte, portanto, ele vai cortando esse relevo e acaba se tornando um rio de correnteza. Então, ótimo para a prática de esportes radicais, né? E caminha, então, rumo ao rio Paranapanema. O rio Paranapanema, ele vai nascer lá no estado de São Paulo. A sua tradução, então, é um rio de pouca correnteza e também possui não grandes, mas várias hidrelétricas em todo o seu curso, produzindo energia, ok? Muito bem. A hidrografia de Ponta Grossa, então. Nossa hidrografia, ela está quase que inteiramente na bacia do rio Tibagi, certo? Então, este contorno azul que vocês estão visualizando aqui no mapa. O rio Tibagi, como a professora falou, vai nascer ali próximo de Campo Largo, Palmeira e aqui a nossa cidade, e vai caminhar e recebendo então a afluência de vários rios aqui da nossa região. Um deles, então, é o rio Pitangui. O rio Pitangui, ele vai nascer ali próximo a Castro, né? Vai caminhar, chegando aqui no município, ele vai então ser represado, né? Formando a represa de Alagados, que vai ser então a represa responsável pelo nosso abastecimento de água. Lembrando que também no rio Pitangui nós temos aquela usina hidrelétrica que acabou de completar 100 anos, né? E é a considerada a mais antiga do nosso Paraná, ainda em funcionamento. Nós temos também o rio São Jorge, que é um rio com muitas quedas d'água, pequenas e grandes, como a própria cachoeira do rio São Jorge, que se você ainda não visitou, faça isso com a sua família.
ela é um local muito gostoso. Nós temos também o Rio Verde, que também vai ser um afluente do Rio Pitangui. O Rio Verde, ele vai nascer e ter a sua foz aqui mesmo dentro do nosso município, e até ele chegar aqui mais próximo à nossa cidade, ele vai ser utilizado, né, por todas as atividades do campo, irrigação e tudo que, né, as pessoas de fazenda necessitam, inclusive o seu uso na agricultura. Nós temos também aqui o rio Botuquara, que lá na sua origem, antes da represa do Alagados, ele era utilizado como o primeiro manancial de água aqui da nossa região, ou seja, o rio Botuquara foi o primeiro que abasteceu a nossa cidade com suas águas. E vai ser também afluente lá do rio Tibagi, o rio Caracará. Também um rio tranquilo, né, cortando o relevo característico aqui do Segundo Planalto, um relevo ondulado, né, e é um rio assim também bem com seu curso natural de água. Muito bem, chegamos à nossa hora então do registro. Lembrem que a prof falou, pegue o seu caderninho, porque nós vamos utilizá-lo hoje para responder algumas questões de tudo aquilo que nós anotamos na aula passada. Então agora localize a nossa folha, ela diz Ciências Humanas, 4º ano, unidade 8, Hidrografia de Ponta Grossa. Então pegue aí a sua folhinha, coloca bem organizadinha aí no lugar que você está e vamos começar a resolver. Aqui no número 1 diz assim, escreva nos locais indicados as partes que compõem o rio. Vocês têm 5 minutinhos para fazer isso. Temos essas anotações lá no nosso caderno, só uma dica.
Ótimo! Vamos ver lá, conferir as nossas respostas, ver se está tudo certinho? O primeiro deles, que está lá no comecinho do rio, nós vamos completar com nascente, que é onde o rio surge, onde o lençol de água consegue então atingir a superfície, dando origem a um curso de água natural, né? Pode ser chamado de mina, de olho d'água, de fonte, mas, né, vamos considerar o nome de nascente, ok? Próximo está ali sobre a terra, né? Sobre a porção de terra que está ao redor do rio. Então, nós damos o nome de margem, ou seja, a beira do rio, né? Ela tem, então, dos dois ladinhos do rio, uma margem e a outra margem. Dependendo do curso da água, né? Nós vamos determinar se ela é direita ou esquerda. Então, seria esta beira, né? A terra que beira o rio. O próximo, ali no meio, nós vamos completar com leito. O leito, então, é todo o espaço ocupado pelas águas entre as margens, ou seja, todo o curso do rio, desde a sua nascente até quando ele vai encontrar um outro rio, um mar, um lago, uma lagoa, né? E aí nós vamos chamar do quê? De foz. Quando ele, então, junta suas águas a outras águas, né? Sendo essa do mar, ou de uma lagoa, ou de um outro rio, como nós já vamos conversando. Próxima atividade, vamos lá, número 2. Complete a cruzadinha com o nome dos principais rios que abastecem Ponta Grossa. Vocês também terão 5 minutos para resolver esta atividade. Lembrando que nós fizemos anotações, né, do que aprendemos na aula passada e também temos essas informações ali no nosso caderno, ok? Pode começar.
Vamos lá então, conferindo se nós estamos fazendo tudo pelo caminho certo, se estamos lembrando das nossas informações direitinho. Vamos lá. Primeiro de tudo, né, um dos principais rios que abastecem nossa cidade, a cidade de Ponta Grossa, é o rio Tibagi. Lembra que nós conversamos que quase toda a nossa bacia hidrográfica faz parte da bacia do rio Tibagi. Este rio, então, que tem o nome lá de sua tradução, né, que é um rio de correnteza, caminha sentido norte e vai desembocar, vai fazer a sua foz lá no rio Paranapanema. Próximo é o rio São Jorge. O rio São Jorge, nós conversamos sobre ele, né? Ele é um rio assim cheio de quedas d'água, né? Podem ser pequenas e podem ser maior, porque ele também possui a cachoeira do rio São Jorge. É um rio então bem convidativo, né? Ao veraneio, à visitação e aqui também da nossa região. O Rio Verde. O Rio Verde, então, é o próximo rio que nós vamos completar ali na nossa cruzadinha, sendo que ele nasce e também tem sua foz aqui dentro da cidade de Ponta Grossa. Ele caminha, né, por muitas fazendas, sendo utilizado na agricultura, né, por essas pessoas então que vivem no campo, até se aproximar da nossa cidade. Também é um rio de visitação, né, convidativo para um piquenique, um passeio em família. O próximo é o rio Caracará, que ele é um rio assim bem característico aqui da nossa região de Segundo Planalto, né? Um relevo ondulado, um rio calmo, certo? Que vai fazer sua foz lá no rio Tibagi. O próximo é o rio Botuquara. O rio Botuquara, então, também tem a sua nascente bem, né, forte, é um rio cheio de água, né? Portanto, foi considerado o primeiro manancial aqui da nossa cidade. Foi então ele que primeiro abasteceu de água os nossos moradores, né? Antes da construção da represa de Alagados. E, por último, o nosso rio Pitangui, que vai nascer lá próximo de Castro, vai ter a sua foz também no rio Tibagi. Lembrando que no rio Pitangui nós encontramos a represa de Alagados, que agora então é responsável pelo nosso abastecimento de água, e também aquela usina hidrelétrica, né, a mais antiga aqui do nosso estado. Próxima atividade, vamos lá. Número 3. Marque V para verdadeiro e F para falso. 5 minutinhos.
Vamos conferir então as afirmações? Letra A. O município de Ponta Grossa está inserido quase que integralmente na bacia hidrográfica do Rio Tibagi. Olha, vamos conferir? Está certo, sim. A professora acabou de falar, né, que o Rio Tibagi, então, todos os nossos rios aqui da nossa região fazem parte da sua bacia. Letra B. O Rio Tibagi é o principal afluente do Rio Paranapanema e tem a sua nascente no município de Palmeira. Certo também. O Rio Tibagi, ele é o principal afluente, então, do Rio Paranapanema. Verdadeiro. Letra C. No Pitangui, que abastece a cidade, situa-se a barragem dos Alagados. Sim, também, né? Acabamos de conversar sobre isso, é verdade. E, por letra D, o Rio Iguaçu é um dos afluentes do Rio Tibagi. Será? Não, essa alternativa não está certa, né? O Rio Iguaçu nasce próximo a Curitiba, o Rio Tibagi próximo aqui da nossa região, mas o Rio Tibagi corre sentido norte, né? Lá para o Rio Paranapanema, e o Rio Iguaçu faz a sua foz aqui no Rio Paraná, certo? Muito bem, vocês estão nota 10, continue fazendo tudo com muito capricho, se cuidando, né? Estudando bastante e até a próxima aula. Beijo, beijo. Vem aí, Educação Física. Vai envolver tampinhas de garrafa PET e prendedores de roupa, tá? A gente vai estar desenvolvendo atividades relacionadas ao equilíbrio e concentração de vocês. Então, o que a gente vai começar a fazer? Eu vou pedir primeiro para o professor Agenor se posicionar de frente para a mesa e o professor Denis também da mesma maneira. A primeira atividade que os professores irão realizar, eles vão construir uma torre com as tampinhas. Então eles vão colocar uma tampinha em cima da outra, fazendo com que elas tenham uma base de pirâmide. Mas professor, como assim uma base de pirâmide? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser. O professor Agenor vai colocar 3 tampinhas aqui de frente para... Não, sem usar o prendedor, só as tampinhas. Pode... Isso, professor, só vamos colocar elas assim, ó, professor. Dessa maneira. Agora coloca mais 2 tampinhas entre o meio delas ali, professor. Em cima, professor. Isso. E a última para completar. Isso. Então, essa é a primeira atividade que a gente vai estar desenvolvendo. Então, professor Agenor, pode retirar suas tampinhas. Pode colocar isso. Ótimo. Então, como vocês viram, a gente vai construir uma pirâmide. Agora que vocês já aprenderam como é que vocês vão construir, vem o nosso desafio. E é a parte que todo mundo gosta, né? Porque a gente consegue estar desafiando vocês. O que acontece? A gente vai primeiro usar a nossa mão dominante. O que é a nossa mão dominante? Aquela mão que a gente tem maior facilidade. Aquela mão que a gente consegue escrever, que a gente se alimenta, que a gente escova os dentes. E a outra mão vai ficar atrás, nas costas. Então agora que os professores já sabem que a mão dominante deles, eles utilizam a mão direita, vocês aí em casa podem utilizar a mão direita ou a mão esquerda, vão construir essa pirâmide. Na contagem junto com o professor, então vamos lá? 1, 2, 3, valendo! Vamos ver quem termina. O professor Denis está na frente, já conseguiu montar 3. O professor Agenor está indo logo atrás. Ó, o professor Denis terminou. Pronto, professor Denis, ótimo. O professor Denis e o professor Agenor utilizaram a mão direita. Vocês aí na casa também utilizaram a mão que vocês têm o maior domínio. Agora a gente vai utilizar a mão que a gente não tem tanto domínio. Dos professores seria a mão esquerda. Na casa de vocês pode ser a mão esquerda, pode ser a mão direita, depende de cada pessoa. Então, utilizando a mão esquerda, qual que é a mão esquerda, professor Agenor? Isso, ótimo. Então, sem usar a outra mão, vamos utilizar a mão esquerda. Vamos lá na contagem junto com o professor, a mesma pirâmide. 1, 2, 3, valendo! Professor Agenor, isso, professor Denis, não pode deixar as tampinhas. Professor Denis está na frente, o professor Agenor está com maior dificuldade. Termina, professor. Isso, professor Agenor. Ótimo! Agora que eles já utilizaram as 2 mãos, mão dominante e a mão dominante, agora a gente vai utilizar os nossos prendedores. Mas os prendedores não propriamente os de roupa. Vocês podem estar utilizando qualquer material que vocês tiverem aí na casa de vocês, que vocês consigam estar pegando. Pode ser uma pinça, pode ser 2 palitos que vocês vão estar utilizando. A mesma situação vocês vão estar utilizando com a mão dominante. A mão direita dos professores e vocês aí na casa de vocês.
A tampinha vocês podem pegar de qualquer maneira. O professor Agenor vai mostrar ali para vocês que ele aprendeu uma maneira nova. Tem a maneira de pegar por fora, né, professor? Primeiro dentro e fora, isso. Tem essa maneira, que é a maneira dentro e fora. E também a maneira que ele pode colocar o prendedor dentro da tampinha, que ele vai estar conseguindo pegar. Então, é dessas duas maneiras que vocês podem estar utilizando. Então, com a mão dominante, vamos lá, professores? 1, 2, 3, valendo! Vai fazer a pirâmide. Vira a tampinha da mesma maneira, junto com o pessoal. Isso, olha lá, o professor Agenor está conseguindo. A segunda tampinha, opa, quase. Terceira, vai lá, o professor Denis está com dificuldade, também não está conseguindo equilibrar. Vai lá, o professor Agenor e pronto, o professor Agenor conseguiu. Ó, estamos conseguindo na competição. Retorna as tampinhas. Eles utilizaram qual mão? A mão dominante. Agora vamos ver eles utilizando a mão não dominante. Então eles vão estar com uma mão atrás e a mão que eles não têm o maior domínio. É uma maior dificuldade. Na contagem junto com o pessoal, 1, 2, 3, valendo! Professor Agenor na frente, professor Denis tentando se recuperar, professor Agenor já está na terceira tampinha, quarta tampinha, o professor Agenor está na frente. Ó, acho que o professor Agenor também escreve com a mão esquerda. Professor Agenor, opa, teve dificuldade, professor Denis tentando se recuperar, professor Agenor, e ó, quase, mas mais ou menos. Então ainda tem que tentar concluir, professor Agenor. Tá meio difícil essa pirâmide, não tá muito, só uma mão, professor Agenor. Essa pirâmide não tá bonita, professor Agenor. O professor Denis está se recuperando, ele está indo devagar. Olha lá, o professor Denis está se recuperando, olha lá. Isso, professor Denis, aqui o VAR, aqui, ó, tá aqui, ó, o professor Denis montou a pirâmide. Aqui não tá aparecendo muito bem uma pirâmide, professor Agenor. Ele tá um pouquinho desmontado, né? Ele não tá muito legal, então a gente precisa melhorar um pouquinho. Então vejam bem. Os professores fizeram o movimento da pinça utilizando o dedo indicador e o polegar. Eles fizeram esse movimento. Agora a gente vai ter que dificultar muito bem. Eu sabia que tinha uma sugestão de uma escola lá. E qual é a escola que veio? Isso mesmo, a escola do professor Rodrigo, da escola Orival. E eles sabem o que eles sugeriram, professores? Para ver se a gente consegue ter uma maior coordenação. A gente vai estar utilizando a mão dominante, mas vamos estar utilizando o polegar e o dedo mínimo. Então é nesse movimento que a gente vai estar fazendo aqui. Então vamos ver se os professores conseguem. Olha, o pessoal da escola Orival, é difícil, ele dá um pouquinho mais de dificuldade, né? Então já que a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais de coordenação motora, vamos estar utilizando o dedo mínimo e o polegar, tá? Então vamos lá, junto com os professores, pode ser a mão dominante e não pode utilizar a outra mão. Vamos tentar formar a pirâmide. 1, 2, 3, valendo! Vai lá o professor Agenor um pouquinho na frente, o professor Denis tentando se recuperar. Ótimo, lá o professor Agenor já montou a base da sua pirâmide, está indo para a quarta tampinha, o professor Denis também, um na frente do outro. O professor Agenor está um pouquinho na frente, o professor Denis está tendo um pouquinho de dificuldade. A pirâmide do professor Agenor saiu, mas não saiu, saiu um pouquinho meio torta, mas dessa vez valeu. Aí, o pessoal da produção confirma? É isso, ótimo. Está confirmado, o professor Agenor venceu essa prova, o professor Denis tem um pouquinho mais de dificuldade, mas vejam bem, essa é a maneira de vocês estarem reinventando as nossas atividades, utilizando vários movimentos da mão, qualquer parte do seu corpo, tá? Espero que vocês tenham gostado, se divirtam fazendo essas atividades junto com vocês, divirtam-se com a família, com os irmãos, com os pais. Espero que vocês tenham se cuidado, se protejam e até a próxima aula. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, tchau, tchau!